pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, aquela tal de Deolane Bezerra, que ela está envolvida naquela falcatrua, aquele esquema de lavagem de dinheiro, que inclusive o Gustavo Lima também está envolvido. E inclusive foi até a polícia até apreendeu um avião do Gustavo Lima. Então, essa garota, que inclusive ela é uma gatona tal, ela foi posta em liberdade hoje pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que concedeu a liberdade a Deolane Bezerra nesta manhã. Inclusive, não foi só ela, não. Uma outra que foi presa junto, que está no mesmo esquema, inclusive de lavagem de dinheiro, e essa grana toda é proveniente de jogos, dessa praga que está acontecendo no Brasil com esses negócios de jogos. E o que acontece, a que também foi liberada é a Maria Eduarda Filizola, que ela é mulher do Darwin Henrique da Silva, que é dono de uma das casas de jogo, a Esporte da Sorte. E tem outra, ficaram uma semana na prisão, com a prisão preventiva. Agora, a participação dela nesse esquema de lavagem de dinheiro, que é proveniente de jogos, e de acordo com o Tribunal de Justiça lá de Pernambuco, o caso está mantido em segredo, e que impossibilita o tribunal comentar sobre o processo. Agora, a soltura da tal da Deolane e Maria Eduarda foi baseado no artigo 318-A do Código Penal e um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para as mulheres que têm filho até 12 anos de idade. Então ela foi agraciada com esse tipo de coisa. Agora, o problema maior, inclusive, eu vou contar depois, porque eu vou falar sobre o Pacheco, porque os bolsonaristas, eles preparam uma manifestação em Minas Gerais. Isso para sacanear o Rodrigo Pacheco. E essa manifestação que eles vão fazer em Minas Gerais foi igual a essa que teve na Avenida Paulista dia 7. Só que na Avenida Paulista não veio nem a metade que teve aquela em fevereiro. Quer dizer, os bolsonaristas, que ainda eu acho que tem muitos idiotas, ainda estão seguindo o inelegível. Inclusive, ficou bem claro que o Bolsonaro, ele, além de ladrão, ele é muito burro. É muito burro. Como é que pode uma pessoa falar para os seus seguidores para não participar de um ato cívico? Porque o 7 de setembro é a maior data que se tem no Brasil.
é a independência do Brasil. Então é uma data que tem que ser comemorada. Agora, o idiota do Bolsonaro dá uma entrevista dizendo que era para o pessoal bolsonarista não participar dos atos cívicos de 7 de setembro. Agora, ele quis aplicar um golpe também, porque aí o que acontece? Antes do ato, ele foi para o hospital, diz que estava sentindo um quase gripe. O que é essa quase gripe? Lá viu gente com gripe ir para o hospital? Agora, ele faz esse tipo de coisa que é para chamar a atenção e para o pessoal falar, nossa, tá vendo? Ele é até doente, ele vai participar do ato. Mas o cara é um embrulhão, mentiroso, e além disso é ladrão de joia. Tá lá o processo e tem outra, vai ser condenado nesse processo. Ele vai ser condenado. Agora, essa manifestação que eles estão marcando em Belo Horizonte, eles estão pedindo também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e pressionando o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, a manifestações prevista para este mês tem como objetivo constranger o Rodrigo Pacheco, porque lá no reduto, porque Minas Gerais é o reduto, o Pacheco é lá de Minas. Então eles querem constranger o Rodrigo Pacheco, para o Rodrigo Pacheco dar o encaminhamento ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, esses bolsonaristas não têm o que fazer, porque é um bando de idiota. Eu estive na Avenida Paulista e tem outra. Tem aquele pessoal que diz que também é da esquerda. Não, sou da esquerda revolucionária. Também estava panfleteando lá na Avenida Paulista junto com o Bolsonaro. Eu nem vou citar nome e nem que partido é, mas é para ficar bem atento com essas coisas. Porque tem gente que se coloca como suprassumo do esquerdismo, do revolucionário, e não é nada disso. Não é nada disso. Porque se a gente voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que quem fez o fascismo na Itália também foi um de esquerda, que se colocava, inclusive, que era radical de esquerda. Agora, segundo os aliados do Bolsonaro, esse protesto em Belo Horizonte deve acontecer no dia 21 de setembro, cerca de 2 semanas após a mobilização da Avenida Paulista, que não veio nem a metade daquele pessoal que veio em fevereiro. Quer dizer, uma boa parte dos bolsonaristas parece que estão se conscientizando que a vida está melhorando, que já se pode comer e o governo do presidente Lula está fazendo um governo que está beneficiando a população. Então, uma boa parte do bolsonarista, eles estão vendo o que está acontecendo. E também tem outra, né? Tem o caso daquele outro que é ladrão de banco, que também é candidato a prefeito de São Paulo. E ele também estava lá vendendo o chapeuzinho dele na Avenida Paulista.
Porque normalmente quando o candidato faz campanha, ele até dá de presente chapeuzinho, camiseta, essas coisas. Esse ladrão de banco, ele não quer nem saber. Quem quiser usar o chapeuzinho dele, vai ter que pagar para fazer a propaganda dele. Agora, além desse impacto sobre o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a manifestação pode influenciar também a corrida eleitoral municipal de Belo Horizonte, onde o atual prefeito Fuad Normans, que é do PSD, apoiado pelo senador, ele enfrenta uma disputa acirrada com o tal de bolsonarista, lá o tal de Bruno Egger, que é do PL. Agora, os outros candidatos e a adesão do protesto pode moldar a percepção pública sobre o Senado, influenciar a viabilidade eleitoral dos candidatos, inclusive aqueles que o Rodrigo Pacheco apoia. Agora, em 2021, o Pacheco já havia arquivado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi protocolado pelo genocida, que esse é o maior idiota que tem no Brasil, apesar que a população que segue ele, vou te contar também, tive conversando com muitos na Avenida Paulista, é de uma topeirice, uma falta de informação que dá até vergonha. Agora, a resistência do senador, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e tem outra. O Rodrigo Pacheco não vai entrar nessa de fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vai entrar nessa, porque essa é uma barca furada. Agora, o cenário mineiro é complexo. Apesar que o presidente Lula, ele ganhou no estado de Minas Gerais. Lógico que a margem, como a margem em todo o Brasil, não foi uma margem ampla, mas ele ganhou. Quer dizer que a maior parte dos mineiros não são bolsonaristas. E tem outra. E se o Rodrigo Pacheco, porque ele quer sair a governador nas próximas eleições, ele tem que ter apoio, tanto do pessoal do presidente Lula, que também ele também quer apoio de bolsonarista. Agora, a manifestação em Belo Horizonte, portanto, surge como um teste, tanto para forçar a base bolsonarista que está minguando, porque ele vai minguar, inclusive com esse candidato em São Paulo, que é ladrão de banco, porque ele está fazendo a cabeça dos bolsonaristas. Porque o bolsonarismo, ele quer idiota, que é igual a eles. Porque eu nunca vi tanto idiota na Paulista como eu vi sábado. Mas muitos, e tem outra. Cara levando criança. Eu fiz até algumas fotos, quer dizer, fiz várias fotos de um monte deles. Agora, é o fim da picada. Esses bolsonaristas, tem um aqui, olha, que estava até com filho. Agora, tem um monte, né? E você vê que a Paulista também não estava lotada de gente.
Eu acho que tinha gente, tinha bastante. Porque eu acho que mais de 10 pessoas para ouvir o Bolsonaro, que não fala nada com nada. Ele não fala absolutamente nada com nada. E tem outra. Ele também antes, ele deu uma entrevista dizendo que era para não pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele estava num ato, mas era contra o ato. Então ele é totalmente contraditório. Ele é totalmente contraditório. E também outra, esses atos de 7 de setembro, que eles fazem questão de fazer na Paulista, e convida gente do Brasil inteiro, traz de ônibus e tal. Agora, quem patrocina isso é aquele estelionatário da religião, aquele que diz que é pastor lá, o tal de Malafaia. Agora, é o fim da picada. É o fim da picada, esses atos do Bolsonaro. Agora, vai fazer o quê? Agora, o problema, por exemplo, que eu já no começo estava falando sobre a tal de Deolane Bezerra, que foi hoje, ela já está em liberdade. Agora tem um outro porém. Tem um tal de ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques, que ele, inclusive, estava em uma festa na Grécia, com o pessoal que está envolvido com esses jogos de tigrinho, esses jogos, e também todo esse processo de lavagem de dinheiro dessas casas de jogos. Quem estava na festa, comemorando inclusive o aniversário de uns que estão envolvidos nessa criminalidade, que é o tal de Gustavo Lima, que a polícia já prendeu até um avião dele. Só que aí eles falaram que já tinham vendido o avião. Mas é mentira, porque o avião, por exemplo, está no nome da empresa do Gustavo Lima. Agora, o que faz um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de uma festa de aniversário de uma organização criminosa? Será que para ele livrar a cara desses criminosos mais tarde? Porque era uma festa particular, para 100 pessoas. E estava lá o tal de Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, em uma outra, eu também tive algumas informações que ele foi para lá, inclusive num avião. Não sei nem se essa informação é verídica, mas me parece que ele foi de carona em um avião de uma das pessoas que está envolvida nessa organização criminosa. Agora, pera um pouquinho. Ele foi fazer o que na Grécia? Ele saiu do Brasil, diz que ia para a Itália participar lá de um evento,
mas foi parar na festa de aniversário desse cantor, Gustavo Lima aí. Que era inclusive aniversário do Gustavo Lima. E ele alugou até um iate para fazer a festa. E tem outra. Agora, a polícia está apontando, inclusive, que as investigações dessa organização criminosa começou em 2022, quando uma operação da polícia já tinha apreendido 180 mil reais em dinheiro e um caderno de anotações de uma banca de jogo de bicho no Recife, que era pertencente, inclusive, ao tal de Darwin Henrique da Silva, identificado como operador do jogo de bicho na capital pernambucana. Agora, a polícia apontou a estrutura do jogo do bicho estava utilizando o mercado de bets. Isso é uma série de outras empresas para lavar dinheiro, incluindo valores, dinheiro ilegal que eles estavam lavando e valores obtidos como o chamado jogo do tigrinho. Agora, as somas circulavam por diferentes contas bancárias para eliminar o rastro das atividades ilegais dessa organização criminosa. Agora, o avanço dessas investigações da polícia chegaram, inclusive, ao filho do Darwin Henrique da Silva, que também tem o mesmo nome. Ele é dono da plataforma de aposta chamada Bets, Esporte da Sorte. E deu a tal de Deolane, ela que é uma influenciadora, que estava presa até hoje, só que hoje já saiu o pedido, inclusive, de liberdade dela, já saiu. Agora, ela tem milhões de seguidores nas redes sociais. E ela diz que faz propaganda somente dessa casa de esporte da sorte. Agora, o envolvimento dela também não se resume só a isso, segundo detalhes do inquérito. Agora, as somas dos valores bloqueados em toda a operação chega a 2 bilhões de reais, que inclui inclusive o patrimônio da Deolane. Agora, essas empresas de apostas, inclusive foi aberta em nome dela, a 01 Bets, foi criada inclusive para facilitar a lavagem de dinheiro de jogos ilegais. E tem outra, a mãe da Deolane também, a Solange Bezerra, também pode ter participado do esquema. E ela também continua. Inclusive hoje, a Deolane vai ter a liberdade, sim, já não teve, porque já saiu a liberdade dela. Agora, a mãe dela vai continuar presa. Agora, essas formas encontradas pelos integrantes dessa organização criminosa para mascarar a origem de dinheiro
Inclusive, eles compravam imóveis, inclusive imóveis de luxo, inclusive aviões. E entre os bens apreendidos nessa operação da última semana está o avião, que inclusive é do Gustavo Lima e pertence, está em nome da empresa do Gustavo Lima. O nome da empresa é Balada Eventos, Produções Limitada. Agora, essa aeronave diz que ela já tinha sido vendida, mas no processo de transferência, inclusive não diz absolutamente nada. E tem outra, ela diz que agora é do tal de José André Rocha Neto, que ele, inclusive, está com prisão preventiva decretada. Agora, uma das pessoas com prisão também decretada, e tem outra, ele é o dono, entre outras pessoas, da Valdebet, porque agora tem tanta coisa, os caras querem deixar a população a zero, porque o que acontece? A população pobre, como ela não tem condições de ganhar grana, ela acha que apostando ela vai ficar rica. E esse pessoal, nessas casas de aposta, ninguém ganha. Ninguém ganha. Agora, gostaria de ficar sabendo o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, ele estava fazendo no iate que foi alugado pelo Gustavo Lima para comemorar o aniversário dele. Isso eu gostaria de saber. Porque, além disso, disseram que o cantor, esse Gustavo Lima, ele apenas mantém contrato de uso de imagem nessa empresa Valdebet, que usa também para fazer lavagem de dinheiro. Ele usa eles usam todo mundo. E o pessoal não se toca nisso. Eles usam para lavar dinheiro, eles usam qualquer laranja. Qualquer laranja. E você veja bem, e esse Gustavo Lima, ele já foi investigado em 2022. Ele já foi investigado, já teve uma série de denúncias dessas empresas que lavam dinheiro. E ele, inclusive, participa disso. Agora, como é uma organização criminosa, é difícil você falar desse ou daquele, mas o negócio ficou concreto, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o bolsonarista Cássio Nunes Marques, ministro indicado pelo Bolsonaro, olha bem, se ele participa lá da festa da organização criminosa, ele não sabe de nada. Ele é o único santinho. E tem outra. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, que roubou joias e pertence do patrimônio público. Peças valiosas do patrimônio público, o Bolsonaro roubou para vender nos Estados Unidos. E foi justamente o Bolsonaro que indicou o Cássio Nunes Marques, que inclusive
estava lá na festa na Grécia. Olha bem, na Grécia, não é nem no Brasil, não é nem no Rio de Janeiro, em Brasília, não, é na Grécia. Agora, ganha o salário aqui do povo brasileiro que paga o salário dele para ele ir em festinha de organizações criminosas. E ele estava lá cantando até parabéns. E tem outra, a exigência do Gustavo Lima é que todo mundo fosse de branco. E o ministro Cássio Nunes Marques estava todo de branco. Agora, sai do Brasil para ir numa festa na Grécia de uma organização criminosa? Aonde é que vai parar o Supremo Tribunal Federal? Por isso, inclusive, os bolsonaristas fizeram um ato no dia 7, sábado, em São Paulo, pedindo, inclusive, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, quem estava na festa da organização criminosa não era o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes estava trabalhando no Brasil. Agora, o ministro Cássio Nunes Marques, ele estava na festa da organização criminosa que já estava, inclusive, alguns deles com pedido de prisão preventiva, e a polícia de São Paulo, lá na cidade de Jundiaí, prendeu o avião dele, inclusive avião do cantor. Exatamente essa. Agora, o Gustavo Lima convidou 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, todas elas ligadas à organização. Inclusive, tem uns que estão até fugidos do Brasil, e a mulher de um deles estava presa também, com prisão preventiva. E foi solta hoje, junto com a Deolane Bezerra. Agora, é o fim da picada isso. Quando é que nós vamos colocar o Brasil como um país decente? Se até membros do Supremo Tribunal Federal participam de festa de organização criminosa, isso ministro da Suprema Corte. Agora, onde nós vamos parar com isso? E tem outra, o bolsonarismo com o cara que segue o Bolsonaro, que é um topeira, porque o Bolsonaro é um idiota. Porque o que ele falou numa entrevista, ele chamou os bolsonaristas e falou para os bolsonaristas o seguinte, que era para os bolsonaristas não participar de nenhum ato cívico de 7 de setembro. E tem outra, 7 de setembro é a maior comemoração brasileira, é comemoração da independência do Brasil. Agora ele pede para os bolsonaristas não participar de ato cívico. Esse cara é um idiota.
Ele não é patriota. Ele é um cara que luta contra o seu próprio país. E tem outra. O Paulo Gonet da PGR não toma uma atitude. O que está fazendo a PGR? Será que ele é o segundo Aras? Porque o outro que estava lá não fazia absolutamente nada. Agora, esse aí que foi indicado pelo presidente Lula, parece também que está dormindo, não acordou ainda. Hein, seu Gonet? Tem que acordar e trabalhar, porque a população está pagando o seu salário. Está pagando o seu salário. E não é mais o Bolsonaro que está no poder. Não é mais. Porque o grupo do Bolsonaro foi justamente aquele que no dia 8 de janeiro fez aquele ato terrorista na Praça dos Três Poderes. Sabe para quê? Eles fizeram o ato terrorista que acabaram com o patrimônio público, cultural e artístico para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque era isso que eles queriam. Eles queriam exatamente isso. Acabar com a democracia no Brasil. Era isso que eles queriam. Só que eles esqueceram, por exemplo, porque o objetivo deles era qual? Deu golpe, implanta-se no Brasil a ditadura militar. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Não queremos mais ditadura militar. Chega! Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. E não adianta eles fazerem ato público e levar bolsonarista, pedir impeachment de ministro para depois dar golpe de Estado. Porque isso, o que eles querem é golpe de Estado para implantar a ditadura. Só que ditadura nós não queremos mais. Já tivemos ditadura no Brasil, certo? Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.